Por que será que a nossa educação não dá certo? Eu sou uma pessoa que sempre gostou de estudar e depois de um tempo eu comecei a estudar por conta própria. E eu posso dizer que a minha educação tem dado muito certo, porque na minha vida eu utilizo tudo aquilo que eu aprendo. Então, se eu leio os clássicos, a minha imaginação me ajuda a viver melhor. Se eu estudo filosofia, a filosofia que eu estudo me ajuda a viver melhor. Se eu estudo finanças ou qualquer outra área, isso me ajuda a viver melhor. Mas eu sempre me pergunto, por que as pessoas que estudaram comigo, a maior parte delas, não conseguem fazer o mesmo? Por que as pessoas nas faculdades não conseguem fazer o mesmo? E por que os meus alunos, muitas vezes, quando chegam até mim, ainda não conseguem fazer o mesmo? Essa foi uma questão que eu comecei a colocar em minha cabeça e eu queria encontrar um jeito de respondê-la. Então, mais uma vez, estou aqui com meu caderninho, minha agendinha. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, uma das primeiras coisas que eu queria analisar com vocês é o declínio que aconteceu na nossa educação. Então, desde Sócrates, passando pela Idade Média, se a gente for olhar com atenção, nós aumentamos em relação à produção de tecnologia, mas a nossa capacidade de aprender e usar os conhecimentos que nós aprendemos tem diminuído. E um dos pontos é a falta de foco. Então, a nossa educação tem declinado pela falta de foco. Aqui eu vou falar de uma falta de foco, que é a falta de finalidade, mas também vou falar de uma falta de foco, que é a falta de foco no sentido atenção. Então, primeiro de tudo, onde é que o olhar dos nossos professores e o olhar de nossos alunos está? Onde é que esse olhar está? Na maior parte das vezes, os alunos estudam não porque eles querem aprender, não porque eles querem ficar mais inteligentes, mas porque os pais ou alguém da família fica ali dizendo: olha, isso daqui vai cair na prova, olha, isso daqui é o conteúdo de uma prova. Essa educação perde o sentido, porque todas as vezes que a gente coloca o sentido em algo distante que nunca vai ser alcançado, a gente acaba matando o sentido das coisas. Por exemplo, o sentido do meu trabalho não pode estar no dinheiro que eu vou ganhar amanhã, porque o dinheiro que eu vou ganhar amanhã não é uma coisa certa e, além disso tudo, não é uma coisa que dura. Então, o que acontece com muitas pessoas no mundo do trabalho é, elas trabalham por causa daquele dinheiro, ganham o dinheiro, gastam o dinheiro e se tornam infelizes com esse trabalho. Mas se eu mudo a chave e o meu trabalho passa a ter sua finalidade, servir a Deus, servir ao próximo, esse trabalho se preenche de sentido, porque o sentido está fora do trabalho, então eu não trabalho por trabalhar, mas o sentido também não está nas coisas que passam, mas está nas coisas que não passam. A mesma coisa acontece no estudo, porque no Brasil nós dizemos: o sentido do estudo, da escola, é passar na faculdade. O sentido de passar na faculdade é você passar num concurso. O sentido de você passar no concurso é uma outra coisa. Então, olha que a gente está sempre olhando para frente, numa ansiedade terrível de ter cada vez mais, de passar em cada vez mais provas, e a gente não foca no principal. Então, qual seria o foco correto para um aluno, por exemplo, quando o assunto é educação? O foco do aluno seria contemplar a verdade. E com isso a educação ganha sentido, porque você está estudando matemática, por exemplo, e ver que 2 mais 2 é 4, não só a frase, não só aquele enunciado, mas ver na realidade por que 2 mais 2 é 4, é uma contemplação que te dá aquele estalo assim, puxa vida, é verdade. Então, quando tem isso no nosso estudo, de qualquer matéria que seja, vou falar mais especificamente de alfabetização e língua portuguesa, isso abre os nossos olhos. Então, quando eu estou estudando e eu compreendo o que é de fato um substantivo, quando eu estou estudando e eu de fato compreendo o que é um verbo e na realidade o que é um verbo, aquilo faz meu olho brilhar, aquilo me dá uma percepção de, nossa, não é só algo que alguém está empurrando goela abaixo,
mas é um conteúdo que tem sentido e tem sentido para a minha vida. Então, quando eu vou estudar lá na sintaxe as orações subordinadas condicionais, as orações subordinadas finais, nesse segundo caso, eu estou falando da finalidade das coisas. Então, eu consigo fazer uma relação daquilo que eu estou estudando com a realidade e aquilo se torna algo que tem sentido. Então, o primeiro ponto seria esse. Os alunos perderam o foco e eles não perderam o foco sozinhos. Você que é professor, você que é pai e assiste aos meus vídeos, você tem que nortear o coração do seu filho, o coração do seu aluno para o lugar correto. O seu filho não está estudando para fazer uma prova, ele está estudando para aprender, para contemplar a verdade. E os professores, por outro lado, também não estão mais com o olhar fixo na coisa certa. Por quê? Se eu vou para a sala de aula, e é claro que a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, mas se eu faço disso o centro da minha profissão, ganhar cada vez mais dinheiro, então eu vou fazer 2, 3 faculdades para ganhar cada vez mais dinheiro, eu esqueço da verdade, eu esqueço do conhecimento. Então, não importa que você tenha 3, 4 faculdades, o principal é você buscar de verdade o que você está ensinando. É você buscar de verdade, querer saber, ter curiosidade. E se você focar no dinheiro como ponto principal, todo o resto desmorona. Por quê? Quando nós estudamos, quando nós lemos um livro, não tem dinheiro imediato nenhum vindo. Quando nós estamos ali refletindo, tiramos 10 minutos para ficar em silêncio, refletir um pouco, não tem dinheiro nenhum vindo nesse momento. E você tem que aprender a ficar ali, mesmo que o resultado não seja imediato. Você tem que ficar ali, mesmo que a coisa não venha na hora que você quer. Mas é ficar ali, buscar o conhecimento, buscar a verdade, porque isso vai dar sentido à tua profissão. Um dos maiores medos que eu tinha, eu confesso, era ter uma profissão e nessa profissão não me sentir realizada, não ver sentido nela. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar em projetos nos quais eu não vejo sentido. Então, um dos meus maiores medos era esse. Graças a Deus agora eu trabalho com aquilo que eu quero, no sentido de uma coisa que me realiza e eu vejo, é isso que eu preciso fazer, essa é a minha missão. Mas muitos professores e muitas outras pessoas trabalham por trabalhar. Então, isso daqui foi o que eu achei, então eu vou ficar aqui. Mesmo que a sua situação seja essa, busque todos os dias ser o melhor professor que você pode ser. Contemplar a verdade, buscar a verdade e mostrar essa verdade aos seus alunos. Não faça da educação uma coisa utilitária. Não queira convencer os seus alunos a estudar somente dizendo que eles vão precisar daquilo ali para passar na prova, porque a prova vai acabar. E com isso, o sentido da matéria que você ensinou acaba? Essa daqui é uma reflexão muito importante. Então pense a respeito disso. E, por último, nós vamos falar a respeito de inteligência e verdade. Então, o declínio da educação foi o nosso primeiro ponto, e agora inteligência e verdade. A nossa inteligência é algo criado por Deus para contemplar a verdade. Então, a nossa inteligência, ela repousa na verdade. Quando nós encontramos uma verdade, é como se o nosso coração chegasse em casa. Quando a gente encontra uma verdade, por pequenina que seja, é como se o nosso coração dissesse: ufa, aqui eu posso descansar. Mas quando a nossa educação não tem mais esse apelo, não tem mais essa busca pela verdade, eu não quero mais saber porque a raiz de 4 é 2, eu quero somente copiar o resultado e passar na prova. Aos poucos, a educação vai perdendo o sentido. Porque para nós humanos, aquilo que não tem verdade não tem sentido. Isso daqui não importa que você não acredita que a verdade existe. Não importa que você não acredita em Deus. O seu coração tem esse apelo por isso. O seu coração busca isso. E se você olhar com sinceridade para dentro de você, você vai notar isso. Uma das primeiras vezes que eu parei para refletir sobre isso foi quando eu li uma encíclica. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Quando eu li essa encíclica aqui, O Esplendor da Verdade, inclusive fica aí a indicação para a leitura,
Nessa encíclica tem um ponto em que São João Paulo II começa a dizer que o nosso coração, ele busca a verdade. Existe em nosso coração um apelo à verdade, que foi colocado aí pelo próprio Deus. E quando nós não buscamos essa verdade, quando nós não encontramos essa verdade, de certo modo nós sentimos que a nossa vida não tem sentido. Nós sentimos que não faz sentido estar ali. E não é justamente isso que os professores e alunos sofrem no mundo de hoje? Não é justamente isso quando seu aluno ou seu filho chega da escola e diz assim: eu aprendi tal conteúdo hoje, mas eu não sei para que eu vou usar isso na minha vida. Essa é uma das coisas que as pessoas do Brasil mais falam. Eu estou aprendendo a equação do segundo grau e eu não vou usar isso para nada. Eu estou aprendendo sintaxe e eu não vou usar isso para nada. Mas na verdade, a educação não foi feita para usar diretamente para uma coisa. A educação é para te tornar mais inteligente. E com a tua inteligência, aí sim você vai fazer alguma coisa. Você vai viver melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai viver uma vida mais alegre e com isso, aí sim, você vai alcançar os objetivos. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo porque isso ajuda muito e compartilha com alguém que precisa vê-lo. Um forte abraço para você e até a próxima!